Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz, por intermédio do Espírito Santo, esteja aí no teu coração. Eu estou aqui para mais um vídeo aí com vocês, onde eu quero falar aqui daquilo que eu tenho observado nesses últimos dias, que a gente tem passado aí, que tem sido momentos de angústia, tristeza, de sofrimento para muitos, enquanto que para outros é momento de alegria, de celebração. E enfim, a nossa vida ela é mesmo assim, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas a gente precisa, mas nós temos que entender que tudo é a vontade de Deus. A Bíblia diz assim que nenhuma folha cai se Deus não permitir. Então, tudo isso que tem acontecido nesses últimos dias, eu posso ver assim que foi a vontade de Deus, é a vontade de Deus, porque o Senhor, Ele reina sobre toda a terra, Ele é soberano. E não cabe a nós ficarmos questionando, brigando, falando, nós temos que aceitar que simplesmente é a vontade de Deus. Como igreja, como conhecedores da verdade, como cristãos, nós temos que entender isso. Eu quero falar por meio desse vídeo aqui algo sobre as coisas espirituais e não sobre coisas materiais. É lógico que vou citar aí alguns pontos de política, porque é o assunto do momento, mas eu quero trazer para o lado espiritual sobre alguns fatos que aconteceu, que a igreja do Senhor Jesus atravessou, e esclarecer aí, talvez tenha alguma dúvida no teu coração, quem sabe esse vídeo aqui possa esclarecer para você essas dúvidas que têm surgido. E o que eu quero dizer é que nós fizemos a coisa certa, mas com o coração errado. Essa é a mais pura verdade. Tem muita gente questionando, perguntando, mas será que Deus não ouviu a nossa oração? A igreja orou, a igreja clamou 21 dias de oração e Deus não ouviu. Até mesmo os adversários estão jogando isso na nossa cara, mas cadê a igreja que orou 21 dias? Mas cadê o povo que jejuou? Cadê o povo que falou para Deus? Cadê a resposta de Deus? Irmãos, Deus respondeu, Deus deu vitória, você tem que crer nessa verdade, é Deus agindo, é Deus na causa, nada está fora do controle de Deus, Eu quero mostrar para você essa verdade aí, porque nós não estamos conseguindo ver essa verdade de Deus, porque nós fizemos a coisa certa, mas com o coração errado. A igreja orou, a igreja clamou esses dias tudo aí. Foi certo fazer. A coisa errada foi que o povo começou a idolatrar o presidente. O povo começou a pedir o governo do homem. Olha, nós deveríamos ter pedido o governo de Deus. Que venha sobre nós o teu reino, Senhor. Essa deveria ser a oração da igreja. Esse deveria ser o clamor da igreja. Não pedindo para que o governo do homem prevalecesse, para que o governo do homem continuasse. Está continuando. O problema é que Deus permitiu que o outro partido ganhasse porque Deus quer fazer um tratamento com a igreja. A primeira coisa que eu observo em tudo isso daí. Agora, nós deveríamos ter pedido o governo de Deus ao invés do governo do homem. Observem que lá em 1 Samuel, capítulo de número 8, o povo já não estava aceitando mais o governo de Deus, já não estava querendo mais o governo de Deus. Chegaram até Samuel, que era o profeta na época, e disseram para ele assim: olha, Samuel, unge entre nós aqui um homem que reine sobre nós, como faz as outras nações aí. Olha, o povo deixando de lado o governo de Deus e procurando agora o governo do homem. Se deram mal com isso daí, porque eles escolheram ali o rei Saul, e foi um homem que fez tudo contra a vontade de Deus, fez tudo que era fora dos planos de Deus, e o povo sofreu com isso. Então hoje a igreja errou porque pediram o governo do homem.
ao invés de pedir o governo de Deus. E aí Samuel ficou chateado com isso daí. O que Deus falou para Samuel? Olha, Samuel, não é você que eles têm rejeitado, é a mim. Então, amados, a igreja deveria ter pedido o governo de Deus. Eu creio, no meu ponto de vista, é o que deveria ter sido feito, pedir o governo de Deus. Segunda coisa que a igreja fez de certo, mas com o coração errado. A igreja não está aceitando esse governo que está prestes a vir, não está aceitando esse governo aí. E está certo, porque tem muita coisa errada que nós não podemos de maneira alguma aceitar. Não podemos aceitar o aborto, não podemos aceitar aí a ideologia de gênero, não podemos aceitar a imoralidade, não podemos aceitar a violência. Nós temos que lutar contra todas essas coisas aí, E isso daí é uma coisa certa de se fazer, mas o problema é que o povo está pedindo a coisa errada. Estão fazendo a coisa certa, mas com o coração errado, porque estão indo para a rua pedindo aí a intervenção federal. Eu vou ser sincero com vocês, porque eu nem sei o que isso daí é, não sei qual é a maneira que eles governam sobre isso daí, não sei. Então é uma coisa errada que às vezes nós podemos estar pedindo. Ao invés de pedir a intervenção federal, deveríamos pedir a intervenção divina. Aí sim, aí esse outro governo aí iria ver o que é bom para tosse. A igreja precisa conscientizar e começar a pedir isso, a intervenção divina. Quer ver um exemplo? O povo de Israel estava sofrendo lá no Egito, sofreu por 400 anos escravizado por aquele governo tirano, aquele governo maligno, aquele governo ruim, como eram os egípcios ali. Impunha uma carga pesada sobre o povo, a qual eles não estavam dando conta mais. E o que eles fizeram? Lembraram de Deus, e começaram a clamar, invocar o nome do Senhor ali para que Deus intervisse sobre aquela situação toda que eles estavam vivendo ali. Deus ouviu a oração daquele povo, assim como Deus ouviu a oração da igreja também nesses dias. E Deus levantou ali Moisés como porta-voz dele e mandou Moisés ir até o Egito, falar com Faraó, tirar aquele povo de lá. Moisés foi o porta-voz, mas quem fez a obra ali foi Deus. Quem interviu naquele governo tirano ali foi Deus, porque Deus mandou 10 pragas sobre a terra do Egito ali, que devastou com aquela terra, acabou com aquela terra, acabou com aquele povo ali e libertou o povo de Israel. Eles saíram dali um povo forte, um povo inumerado, a qual ninguém podia contar, uma grande nação. E, amados, é o que eu quero que você entenda. Olha, enquanto Deus estava mandando pragas lá no Egito, o povo de Israel estava na mesma terra de Egito, mas num lugarzinho retirado chamado Gósen ali, e Deus protegeu aquele povo, que eles não sofreram com nenhuma praga daquelas que foi mandado sobre o Egito. E isso daí é intervenção divina, amados. Agora, a intervenção militar que o povo está pedindo aí, a própria igreja pode sofrer com isso daí também, porque eu não sei como funciona esse sistema aí, e eu creio que muitos de nós também não sabemos, Então é algo que pode nos prejudicar também. Agora, a intervenção divina, eu sei muito bem como funciona, Nós temos provas verídicas de como isso daí funciona, e quem sofre com isso é o inimigo, quem cai por terra é o inimigo. Então, faça a coisa certa, mas com o coração certo. E uma outra coisa também que eu vejo as pessoas questionando muito: mas cadê a promessa de avivamento sobre o Brasil? Cadê a promessa, as profecias que foram feitas? Irmãos, será que foram falsos profetas que profetizaram isto? Será que foram falsos profetas que trouxe a profecia de avivamento para o Brasil? É claro que não, amados. Eu vejo assim que o avivamento já começou a acontecer. Observe que nesses dias aí, as igrejas se uniram em um propósito: orar,
clamar, buscar a Deus. Isto é o começo do avivamento. E agora nós vemos nos últimos dias, independente aí de religião, o povo todo unido ali num propósito: lutar contra o mal, lutar contra as forças do mal, não aceitar a imoralidade, não aceitar a violência. Isso é começo de avivamento. É o povo, independente aí de religião, querendo fazer a coisa certa, né? Isso daí é bênção de Deus, é o começo das profecias, e Deus vai fazer muita coisa. Agora eu quero que você compartilhe com seus irmãos esse vídeo por causa desta palavra que eu vou trazer para você aqui. Josafá, ele estava ali comandando o povo de Israel. E uma certa ocasião o inimigo levantou ali, a qual era um inimigo mais forte do que eles, mais poderoso do que eles, a qual causou medo no coração do povo de Israel, inclusive no coração de Josafá. E o que ele fez? Levantou o povo ali em oração, colocou o povo para orar, para buscar a Deus, para jejuar, e até os animais tiveram que jejuar também. 3 dias de clamor, oração e jejum, pedindo ali para que Deus agisse, pedindo a intervenção divina, pedindo o agir de Deus sobre o inimigo. E o que Deus fez? Mandou um profeta falar para Josafá o seguinte: olha, Josafá, essa peleja não é tua. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento de Deus, vede o agir de Deus. Igreja, essa palavra vem para você também neste dia. Esta peleja não é nossa, ela é de Deus. Essa luta contra o mal, é Deus quem vai lutar, é Deus quem vai pelejar. Nós só temos que tomar posição, ficar parados e ver o livramento que Deus vai nos dar, ver o agir de Deus sobre a nossa vida. Observe que Josafá, ele fez conforme aquilo que Deus mandou. Ele colocou os levitas a irem à frente ali do exército, e o exército veio atrás, louvando, adorando a Deus, amados. Quando eles chegaram no lugar da peleja, o inimigo já estava derrotado, já estava morto, eles mesmos se mataram ali, porque Deus interviu, Deus agiu, Deus fez acontecer. E o mesmo Deus pode fazer com a igreja nos dias de hoje também. É o que Deus vai fazer. Você tem que crer, você tem que ter visão disso daí, você tem que crer que é Deus quem vai fazer. Abra os teus olhos, volte para Deus, A posição que você tem que tomar aí, talvez você esteja afastado da igreja, distante dos caminhos do Senhor, talvez você desviou das coisas de Deus. Então volte para o Senhor, porque você vai ver o livramento que Deus vai dar, você vai ver o agir de Deus, você vai ver a mão de Deus trabalhando. Então volte para o Senhor e confia em Deus, tenha fé que o Senhor pelejará por nós. Esta batalha é de Deus. Nós temos que tomar posição e ver o livramento do Senhor na nossa vida, amados. Deus quer mostrar para você que quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem coloca é Ele, quem tira é Ele, Nós temos que entender essa verdade. Como igreja do Senhor Jesus, às vezes nós não estamos conseguindo ver isso, porque estamos focados demais nas coisas da terra. Então vamos focar nas coisas do alto, vamos buscar as coisas de Deus, e Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar no nome de Jesus. E é Deus na causa, é Deus à frente, é a vontade de Deus. Ele sabe o que faz. Deus abençoe.